E aí galera, beleza? Sou Alan Oliveira aqui da Cadê Meu Jogo. Bem-vindos a mais um episódio da série Back Office. Hoje a gente vai falar sobre classificação de games e sobre localização de games no Brasil, né? A gente tem uma certa dúvida, até mesmo com os clientes aqui da Cadê Meu Jogo. Muita gente pergunta: vai ter suporte em português? Tem ou não tem em relação à mídia física, né? Então, pessoal, já deixa o like aí, assina, ativa o sininho e vamos nessa. Bom, é o seguinte, muita gente pergunta aqui se uma mídia do Japão, da Ásia, da Austrália, né, dos Estados Unidos, da Europa, se tem suporte em português, se vai ter legenda, dublagem, né? Isso é uma dúvida muito forte, né? Até a gente chegar nesse patamar, a gente também tinha muita dúvida. E conforme a gente foi vendendo, foi pegando o feedback dos clientes, a gente conseguiu compreender isso daí, até mesmo com a ajuda dos nossos fornecedores. Então é o seguinte, são várias versões, né? Tem do Japão, que é Zero, tem da Europa, que é PEG, tem dos Estados Unidos, que é ESRB, e também tem a da Austrália, né? Tem vários, esses são os principais, tá? E por acaso você quer uma mídia física e não tem aqui no Brasil, muitos jogos não são lançados aqui no Brasil, muitos são lançados só na Ásia, outros só na Europa, né? E fica nessa daí. E o primeiro de tudo, o pessoal pergunta também se tem bloqueio de região. Eu comprando essa mídia física, vai rodar no meu console? A mídia física em si, ela não tem bloqueio. Não existe mais bloqueio de região como antigamente, tá? O que pode acontecer é não atualizar para o nosso idioma, não ter a nossa localização. Então, como a gente vê isso? Primeiro, a gente vai lá na PSN, né, ou na Live, e eu uso muito a Steam para isso, tá? Porque nem sempre a PSN ou a Live tem essas informações, nem sempre também o site da Nintendo. Então, no caso, eu vou lá na Steam, eu pego a informação, vejo, tem no canto direito, você desce, você vai ver lá um monte de ticadinho de idioma. Se tiver lá português, beleza. Quando não tem, tá lá indisponível. Então, em primeiro lugar, primeira coisa que eu peço para vocês analisarem é o seguinte: vê o digital se tem aí no seu console, mas baseie-se na Steam, né? Caso seja um jogo multiplataforma, né? Às vezes os exclusivos você vai ter que ir lá no próprio console e ver, mas nem sempre tem. Aí você para analisar, não vi no meu console, é um jogo exclusivo, eu não vi, não consegui enxergar em nenhum lugar. Calma, vamos lá para a segunda parte. A segunda parte é o seguinte, vamos ver uma gameplay do jogo? Opa, esse jogo aqui o pessoal está jogando em português, né? Então, essa é uma confirmação que existe o português no game, beleza? Então, primeiro é o que? Ver no console, na Steam, se tem. Tem? Beleza, resolveu o problema. Não tem? Vê gameplay. Então, ou seja, tem na gameplay? Opa, beleza, confirmou. Segundo, eu vou diminuir aqui. Eu vou diminuir aqui para a gente chegar ao consenso, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Dizer é boa. Aqui é o seguinte, a gente tem a mídia física do game. Então, se a gente for analisar, esse daqui do Just Dance é europeu e esse aqui é do Reino Unido, né? Normalmente é da Alemanha também, tem esse tipo de coisa. Mas é o seguinte, tem um detalhezinho aqui, ó, USK. Isso aqui provavelmente é da Alemanha, tem também a classificação parecida com essa daqui, da Austrália, mas essa aqui é da Alemanha, tá? Então, como a gente vê isso? Poxa, qual é a nossa localização? A gente precisa entender qual é a nossa localização. Nós temos o chamado catálogo dos Estados Unidos, ou seja, é o CUSA, né? A abreviação é CUSA. Então eu vou aumentar aqui para vocês entenderem, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, beleza? Aí vocês vão entender melhor. Vocês estão vendo aqui, ó? Aqui no jogo do Batman tá CUSA. Então, ou seja, esse
você viu lá, confirmou que tem no digital a versão em português. Beleza, então, se ele tem aqui CUSA, ele vai ter o suporte em português. Opa, esse eu sei que tem suporte em português, tá? Agora tem aqui, ó, PPSA. Essa daqui normalmente é algumas versões, alguns catálogos tem o PPSA que é lá da Europa. Então provavelmente isso aqui não vai ter. Pode ter? Pode, mas a certeza é aquela incógnita toda, é a dúvida que vai pairar no ar aí, tá? Então, no caso, vocês precisam ver essa questão, esse conjunto de informação. Viu lá na Steam, viu no console, viu gameplay e ver se na mídia física tem CUSA. Normalmente a gente consegue ver alguns anúncios que tem CUSA, né? Ou é PPSA. Então, esses são os mais famosos, PPSA e CUSA. Já tiveram outras siglas, mas acabaram com elas. Essas são as principais, tá? Então, as mídias americanas, todas elas vão ter o suporte, tá? Porque elas são CUSA, são dos Estados Unidos e a nossa base também, tá? Então, esse foi o primeiro assunto, você saber se o jogo se classifica, ele vai ter a localização do jogo aqui no Brasil. Então, use essas três informações. Ah, eu não consegui ver se a mídia física tem CUSA ou PPSA. Entre em contato com o fornecedor, entendeu? Às vezes eles vão te ajudar. Mas prefira sempre mídia americana, porque a mídia americana vai ter o suporte. Mas não tem na mídia americana, só lançou na Europa o jogo. Aí você vai adquirir. E também a mídia europeia, quer dizer, ela não é só PPSA, ela também tem CUSA. Então, ou seja, você comprou um jogo na Europa e ela tá lá, CUSA. Assim como esse aqui da Alemanha, tá CUSA. Da Europa também pode dar CUSA. Então, aí você sabe que vai ter esse suporte. Então, busque informações, pesquise. A gente sempre, quando tem essa informação, a gente já vai lá na descrição do anúncio e coloca catálogo, PPSA, catálogo, CUSA, e assim vai. O pessoal saber que aquilo ali é localizado, mesmo que seja uma mídia europeia, asiática e por assim vai. Agora, galera, vamos lá na classificação dos países, né? A gente consegue identificar isso nas mídias físicas, até mesmo para juntar com essas informações. O Brasil, né? Deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui o meu quadro. Então é o seguinte, o Brasil todo mundo já conhece pelas novelas, filmes, né? Séries. Tem lá as classificações pelas idades. Aqui é chamado classificação indicativa, né? Então é livre, 10, 12, 14, 16, 18 anos, tá? Então aqui todo mundo conhece. Então, quando você vê uma mídia fixa com esses quadradinhos coloridos e com esse número, desse formato, é brasileiro. É claro que a contracapa vai estar em português, claro. Essa aqui é australiana, tá lá, ó, livre. Eles sempre se comparam, né, uma coisa com a outra pela classificação. Tá ali, general, que é livre, né? Aí tá lá o amarelo, lá mostrando que, pô, para uma galerinha aí mais assídua, aquela coisinha mais preocupante. Você tem que ver se é para a galerinha pequena. Tem que consultar. Esse aí pede para consultar o guia recomendado. É quando ainda não tem tipo uma classificação. Então você precisa consultar, né? Ali está o guia parental. Você precisa saber se aquele jogo ali, se aquele filme, sei lá o que for, na Austrália é pro público, né? Infantil ou adulto, não sei. Adulto sempre vai ser, mas para o público infantil. Esse M azulzinho ali, pô, pra galerinha aí de como se fosse 10, né, 12 anos, esse tipo de coisa. Aí tá ali, né, uma armadura acima de 15 anos, ou seja, é como se fosse 16 anos, né? Tem ali o 18 mais, que é pra galera de 18 anos acima, e o de baixo também tem outra classificação 18 que deve ser mais uma coisa bem gore, né? Aquela coisa bem mais pesada. E provavelmente deve ser aqueles vídeos de YouTube todo que a gente sabe o que a gente está falando. Vamos ver aqui, ó. Esse é o dos Estados Unidos. Então tem ali, ó, Early Childhood, então, ou seja, para criançada em geral. Né? Aí tá lá Everyone, que é o livre. Tem Everyone 10 Plus, que é para
10 anos ou mais. Tinha como se fosse 14 e 16 anos. O Mature 17 Plus é o seguinte, é como se fosse 18 anos para cima, tá? E no caso ali, os adultos somente, ou seja, só para aquele tipo de pichuchu que a gente sabe que tá, está falando. A gente não precisa falar o que é. Aqui tá a Europa, tá? Beleza? A Europa aqui, ó. A Europa, a gente vai ver que tem a classificação parecida com a nossa, só que tem ali o 3 e o 7, né? 3 provavelmente é livre, né? 7 é para aquela galerinha de 10 anos, né? 12, 16, 18 a gente sabe para que idade são. E não tem 14 ali. Então, provavelmente 12 anos serve para 14 também. Então, vamos ver mais um pouquinho aqui. Tem a do Japão, que é a Zero, né? E Zero A, né? Zero B, Zero C, Zero D. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem o que que tem de mais aqui. Ó. Deixa eu subir aqui, que eu botei numa ordem para a gente ficar legal aqui. Eu vou botar aqui na frente. Aqui, você consegue ver aqui embaixo. Esse A aqui, provavelmente é livre, tá? E no caso do Zero aqui, tá aqui, ó, 12. Então, ou seja, 12 anos para cima. C, 15 anos para cima. D, 17 anos para cima. E Z é 18 anos. Alguns vêm com isso daqui, né, para indicar, por exemplo, opa, que tem questão sexual, que é terror, né, tem arma, tem drogas, tem palavrões, né, tem amor, aquela coisa toda. Então eles sempre colocam na contracapa a classificação e mais esses quadradinhos aqui para indicar, né, o que tem no jogo. O que tem no jogo não é só a classificação, eles colocam algo a mais. A gente só coloca a idade, diz que tem tem sexo, tem droga, tem violência. A gente bota escrito, eles colocam a figura para simbolizar isso daí, entendeu? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, porque esse vídeo tira muitas dúvidas aí da galera. A dúvida é imensa, vocês não têm ideia de quão duvidoso fica saber se um jogo é localizado, se um jogo tem ou não o português. Então deixa eu aumentar aqui para a gente finalizar o vídeo. Então, galerinha, seguindo o padrão, vejam se tem na Steam no próprio console português. Não achou? Gameplay. Beleza. Desses dois, um desses dois vocês vão achar, tá? Porque sempre tem a galera que faz a gameplay lá e isso aí ajuda bastante. E outra coisa é olhar nas capas dos jogos, né? Ver se tem lá Acusa, PPSA, comparado com a classificação local, como Europa, Austrália, Alemanha. Você vai juntar tudo isso. Mas é o que eu sempre digo, compre sempre mídia concusa ou então com a mídia americana. Aí esses são certos de terem o idioma português. Se aqui for dublado, ele vai ser dublado, que ele vai atualizar. Se for só legendado, ele vai ser legendado com atualização, beleza? Mas tem jogos europeus que vão atualizar, porque tem CUSA, australiano está lá CUSA, vai atualizar também. É muito difícil ter o japonês CUSA, tá? Mas o desenvolvedor libera. Um exemplo é o First, aquele jogo do coelhinho, né? De plataforma lá, tem até no site. Então, ou seja, ele foi liberado pelo desenvolvedor. Então o jogo é japonês, mas você bota no jogo, no console, ele atualiza. Isso depende muito do desenvolvedor, tá? Mais uma forma certa de saber isso aí é com essas dicas que eu passei para vocês, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito instrutivo. Espero que vocês tenham aprendido aí. Qualquer coisa, podem entrar no WhatsApp para a gente, mandar e-mail, perguntar que a gente vai ajudar com essas informações aí, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Dê o like no vídeo e a gente se vê por aí. Fui!